dia. A gente começa mais uma aula tratando especificamente da função cosseno, só que a gente vai dar continuidade à resolução de exercícios. Porém, nessa aula de exercícios de hoje, a gente vai construir gráficos da função cosseno. Então, a gente vai aprender passo a passo como que se pega uma função cosseno e constrói o seu gráfico. Vamos começar. Questão número 1. Deu o domínio, a imagem, o período, e é para a gente construir também o gráfico de um período completo da função y igual a cosseno de 2x. Então tá aqui, ó, y é o cosseno de 2x, é isso que a gente tem que calcular: o domínio, a imagem, o período e também a construção do gráfico, mas é o gráfico de um único período, um período completo. Gente, quando a gente vai construir o gráfico de uma função cosseno, por exemplo, a gente não costuma dizer que o gráfico continua infinitamente para a direita e infinitamente para a esquerda. A gente não costuma falar que o gráfico continua infinitamente pegando ângulos no sentido positivo e pegando ângulos no sentido negativo. Então, aqui ele te fez uma limitação para esse domínio. Regra geral, a gente sabe que domínio não tem limitação, não tem restrição. Regra geral, o domínio da função cosseno é o conjunto dos números reais, o conjunto R. Quando ele te limitou o gráfico a um único período completo, então você sabe onde o gráfico começa e também sabe onde ele vai terminar. Como que você vai identificar o início e o fim do gráfico? Bem, aí você tem várias técnicas diferentes. Por exemplo, você pode pegar dois picos consecutivos, que ali você sabe que o gráfico dentro desse intervalo é o gráfico de um período completo, ou você pega o gráfico compreendido entre dois vales consecutivos, ou ainda você pode pegar duas regiões consecutivas, uma região de vale com uma região de pico, ou o contrário, uma região de pico com uma região de vale. Essas são apenas algumas das formas que a gente pode bater o olho no gráfico e identificar um período completo. Tem outras, tá? Mas a gente vai aprender uma simples e extremamente eficiente, ok? Vamos começar a formalizar então o nosso raciocínio. Vou escrever aqui a solução e a gente começa a partir de agora. Quando a gente vai construir o gráfico de uma função cosseno, por exemplo, você tem que escrever o gráfico, tem que construir o eixo x, que é o eixo dos ângulos. E você tem que construir o eixo dos y, que são as imagens para esses ângulos. Quando você faz o eixo x, vou reforçar, é o eixo do x e não é o eixo dos 2x. Por que eu estou batendo nessa tecla? Por causa da função aqui, ó. Você está calculando o cosseno de quem? É o cosseno do ângulo 2x. Agora, o ângulo 2x, ele está na variável x, e é exatamente a variável x que eu vou precisar de representar no plano cartesiano. Então, no plano cartesiano, eu não vou representar o ângulo 2x, mas eu vou representar o ângulo na variável x. Então, a primeira coisa, a primeira dica que eu deixo para vocês é a seguinte: identifiquem de imediato quem é o ângulo dentro dessa função. No caso, vocês já sabem que o ângulo ali é 2x. Ok. Em seguida, identifique quem é a variável dentro desse ângulo. No caso, a variável é x. Show de bola. Então, o objetivo é descobrir os valores de x para você representar no eixo dos x na hora de construir o gráfico. Tá? Agora, em se tratando dos ângulos, o que a gente sabe? Que numa circunferência trigonométrica, alguns dos principais ângulos notáveis são aqueles extremos na circunferência trigonométrica. As extremas direita e esquerda, e a parte extrema de cima e a parte extrema de baixo. Tá? Então, tem um lado mais à direita, mais à esquerda, mais acima e mais abaixo. Como é que funciona isso? Você começa na circunferência trigonométrica
trabalhando quais ângulos? Você começa trabalhando com 0 grau ou 0 radianos, depois você vai para os 90 graus ou π sobre 2 radianos, depois você vai para os 180 graus ou π radianos, depois tu vai para 270 graus ou 3π sobre 2 radianos e por fim tu fecha uma volta completa 360 graus ou 2π radianos. Ok, isso a gente sabe, tá? São os ângulos que normalmente a gente trabalha, né, que a gente considera numa circunferência trigonométrica, alguns dos principais ângulos. A pergunta então é o seguinte, ó, quando o ângulo 2x for igual a zero, esse x aqui vai ser igual a quanto? Interrogação. Então, tu tem que descobrir qual é o valor de x quando 2x assume o valor de zero. De forma semelhante, aqui, ó, quando o ângulo é π sobre 2, o x vale quanto? Vou ter que calcular. De outra forma, quando você considera que o ângulo 2x é 180 graus, isso implica que o x vai ser exatamente quanto? Interrogação. Então, você pega toda essa coluna aqui, ó, para x e descobre um por um os seus valores. São esses valores que você vai preencher aqui, que você vai considerar como o eixo dos x na construção gráfica. Tá? Então, aqui é a parte chata, é onde você tem que realmente separar um cantinho do caderno e fazer algumas continhas básicas, ok? Então, vamos começar aqui, ó. Se o ângulo 2x for igual a zero, olha só, primeira possibilidade, ó. Se o ângulo 2x for igual a zero, isso significa que o x vai ter que ser igual a quanto? Aí você faz a continha. Gente, 2x é igual a zero. 2 vezes quanto para dar zero? Só pode ser 2 vezes zero. Então, obrigatoriamente, o x aqui vale zero. Tá? Então, o primeiro valor de x ali a gente já descobriu. Agora, a gente vai fazer o segundo valor de x. Ó. Se o ângulo 2x for igual a π sobre 2, para que o ângulo 2x seja igual a π sobre 2, é preciso que o x seja quanto? Aí você vai ter que calcular. Como? Regra de 3, ó, ou multiplicação cruzada, né? Gente, o x vai ser igual a π dividido por quanto? 2 vezes 2, 4. Então, você tem aqui mais um valor de x descoberto, ok? Vou separar aqui e agora a gente vai para o terceiro. Tem que fazer um por um, tá? Um por um. Para esses 5 valores, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Não tem jeito, tem que fazer passo a passo. Se o ângulo 2x for igual a π, agora é igual a 180 graus, tá? O x vai ter que ser exatamente igual a quanto? Passa esse 2 está multiplicando para o lado contrário na multiplicação cruzada, né? Aqui embaixo do π não é π sobre 1, na multiplicação cruzada fica 2 vezes 1, 2. Ou seja, x é igual a π sobre 2. E aí, gente, passo a passo, bem devagarzinho, de forma mais organizada possível, com muita paciência, tu vai descobrindo x por x, tá? Mais um ali, ó. Se 2x agora for igual a 3π sobre 2, isso significa que o x vale quanto? Aí você faz de novo a multiplicação cruzada. Então, o x vai ser igual a 3π dividido por 4. E aí, por finalizar, né, para finalizar, a gente faz agora o 2x igual a 2π. Fazendo aqui, ó. Se 2x é igual a 2π, simplificando, ó, cancelando esse 2 com esse 2, te sobra x igual a π. Gente, a gente acabou de descobrir todos os valores de x que nos interessavam, tá? Então, o primeiro x aqui, ó, é 0, então eu coloco ele aqui, ó, x igual a 0. O segundo valor de x, ó, π sobre 4, então eu escrevo π sobre 4. Depois, x igual a π sobre 2, então vou escrever aqui também, ó, π
sobre 2. Depois, x igual a 3π sobre 4. 3π sobre 4. E, por fim, o x é igual a π. Então, x é igual a π. Eu preenchi a tabelinha toda, tá? Preenchi a coluna toda da variável. Identifiquei o ângulo e a variável dentro desse ângulo. Quando eu descubro os valores de x, eu particularmente costumo fazer o quê? Converter esses ângulos em grau. Fica mais fácil da gente enxergar. X é 0 grau ou 0 radiano. Então, vou até colocar aqui, ó, 0 grau, tá? Π sobre 4 é 180 dividido por 4. 180 dividido por 4, 45 graus. Π sobre 2 é 180 dividido por 2, que vai dar 90 graus. 3π sobre 4. Vamos lá. Aqui é 180 dividido por 4, 45. 45 vezes 3, 135 graus. E óbvio que π radianos equivale a 180 graus. Eu costumo colocar esses ângulos em grau, por quê? Porque você consegue perceber que sempre vai dar uma PA, uma progressão aritmética. Olha só, de 0 para 45 graus, 45 graus. De 45 graus para 90, 45 graus também. De 90 para 135, mais 45 graus. E de 135 para 180, mais 45 graus também, ok? Então, tu percebe claramente que a diferença entre um e outro é sempre uma diferença de 45 graus. Então, gente, olha só que interessante. Você tem aqui, ó, os valores que você vai considerar na hora de construir o seu gráfico. Esses valores aqui, independentemente de ser em grau ou radiano, são os valores do eixo dos x, do eixo dos ângulos, das abscissas, tá? Bem, a gente já descobriu o valor de x, só falta agora descobrir o valor de y. Então, o que vai acontecer? Aí a observação. Aqui em cima, o y ele não equivale ao cosseno dos ângulos 2x? Sim. Então, os ângulos 2x são esses ângulos aqui, ó, dessa coluninha todinha aqui. Aqui a gente usou como ponto de partida para descobrir os valores de x. Então, tu vai calcular o cosseno de cada um desses ângulos iniciais. Só que, gente, esses ângulos iniciais aqui são todos ângulos notáveis. Entenderam? Então, vamos lá. O y equivale ao cosseno dos ângulos 2x. Então, vou escrever aqui, ó. O y equivale ao cosseno dos ângulos 2x. Show de bola. Então, a gente vai começar a calcular um por um. Vou até colocar ele aqui embaixo, tá? Vou apagar logo esse, vou repetir aqui embaixo, ó. A gente apaga esse de cima que eu acabei de escrever ali. Só para ficar alinhadinho aqui, ó. 2x, x e aqui embaixo y igual a cosseno de 2x. Deixa eu apagar esse aqui, para não ficar desalinhado. Meramente uma questão de organização, tá? Gente, acompanhem comigo aqui, por favor. O cosseno dos ângulos 2x é o y, que a gente vai descobrir agora. Os ângulos são esses aqui, ó. Cosseno de 0 grau ou 0 radiano. 0 grau ou 0 radiano não é aquele ângulo mais à direita na circunferência trigonométrica? Sim, origem dos arcos trigonométricos, ok. Só que esse zero está localizado na ponta direita do eixo do cosseno. E na ponta direita do eixo do cosseno vale 1. Então, está aqui, ó, o primeiro valor de y é exatamente igual a 1. Entenderam? Próximo aqui, cosseno de 2x, no caso é o cosseno de 90 graus. 90 graus está na parte mais acima da circunferência trigonométrica. Joga o 90 graus no eixo do cosseno, ele bate no zero. Então, está aqui, ó, o y agora vale 0. 180 graus, ele não é a ponta esquerda da circunferência trigonométrica? Sim, a ponta esquerda no eixo do cosseno vale menos 1. Então, é a resposta para o y, menos 1.
Estão percebendo que é fácil? Que realmente a parte relativamente difícil é descobrir os valores de x? É isso que vocês têm que ter essa consciência, tá? Mais um aqui, ó. 3π sobre 2 é a parte mais embaixo da circunferência trigonométrica. Deixa esse ponto aqui subir até encontrar com o eixo do cosseno. Ele encontra lá no zero. Então está aqui, ó. Y igual a zero. E por fim, 2π. Fechei uma volta completa na circunferência. Eu estou agora lá na ponta direita da circunferência. Ponta direita, eixo do cosseno, vale 1. Então, descobri todos os valores de y. Então, eu só vou fazer o que agora? Simplesmente vou dar um destaque nele, porque a gente já tem todos os valores de x e todos os valores de y para a gente representar no nosso plano cartesiano, tá? Só algumas curiosidades. Observe aqui, por favor, os y, que são as imagens. Aqui você tem 1 e aqui também você tem 1. São os pontos maiores de y. São os pontos de máximo. Então, tu percebe claramente que para essa função que a gente está desenvolvendo o cálculo, a função atinge o seu maior valor em 1. E aqui você tem o ponto de mínimo, que é o menos 1. Ok? Quando a gente vai calcular, regra geral, a imagem da função cosseno, tu não calcula a mais b e a menos b? Sim. Então, a mais b é o ponto de máximo e a menos b é o ponto de mínimo. Então, se você fizesse por aquela outra técnica, o cálculo da imagem, você chegaria que o a mais b é 1 e o a menos b é menos 1. Ok, gente? Outra coisa que eu quero que vocês observem aqui, por favor. Vou apagar aqui, ó. Vou apagar essas setinhas aqui para a gente não bagunçar o desenho, que eu quero que vocês observem uma curiosidade aqui agora, por favor. Cadê a caneta? Tá aqui. Gente, olha só que interessante. O ângulo 2x, ele variou de 0 até 2π. O ângulo 2x, ele variou de 0 até 2π. A gente fez o que? A gente deu uma volta completa na circunferência trigonométrica. Saiu de 0 grau, ou 0 radianos, e chegou no 360 graus, ou 2π. Mas e o x? O x variou de quanto a quanto? Bem, o x variou, olha só, daqui, ó, de 0 grau ou 0 radianos, para quem? Para 180 graus ou π radianos. Perceberam? Isso aqui a gente pode enxergar de duas formas diferentes. Você pode enxergar que isso aqui é o domínio, mas também a imagem. Aliás, imagem não, período, tá? Olha só, o domínio, quais são os valores que o x assume? Bem, o x começa no 0 grau ou 0 radiano, vai passando por todos os ângulos, 45, 90, 135 e todos os ângulos dentro desses intervalos aqui, até que ele feche um período completo que é de 180 graus. Então, essa distância que vai daqui, ó, até aqui, isso aqui você pode perfeitamente enxergar como domínio, mas também o período. O período é a distância entre essas duas pontas, final e inicial. Qual que é a distância que vai de 180 graus para zero? Ou o contrário, qual que é a distância que vai de 0 para 180? É 180 graus, é só calcular a diferença entre eles. Então, quando você calcula a variável, essa coluninha aqui, ó, da variável, você encontra tanto o domínio, que os ângulos vão do 0 grau a 180 graus nesse exemplo aqui, da questão número 1, mas também o próprio período, que é a distância entre o x inicial e o x final, tá? Então, você tem aqui, ó, tanto a questão do domínio, mas também você tem a questão do período da função. Show de bola, tá? Bem, entendida essa parte, a gente vai construir o nosso gráfico. Só para organizar, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar os pares coordenados que a gente descobriu. São os pares coordenados x e y. Tem necessidade de criar essa coluninha aqui? Não, simplesmente eu estou fazendo para organizar, tá? Então, eu poderia falar que é 0 e 1. Então, tá aqui, ó, 0
e 1, ok. Primeiro está aqui. Depois, π sobre 4 e 0. Então, vou escrever agora, ó. π sobre 4 e 0. Então, é o segundo par coordenado que eu vou representar no plano cartesiano. Depois, π sobre 2 e menos 1. Mais um aqui, ó. π sobre 2 e menos 1. Ok. Depois, 3π sobre 4 e 0. 3π sobre 4 e 0. Mais um pontinho coordenado. E, por fim, π e 1. Ok? Então, a gente tem todos os pontos, ou pelo menos os principais pontos, os pontos mínimos necessários para a gente poder construir adequadamente o nosso gráfico. Então, a gente já tem os pontos, simplesmente constrói o nosso gráfico. Vou representar aqui, ó, o eixo dos x, ok, que é o eixo dos ângulos x, da variável x. Agora tu percebe o seguinte, olha que interessante, os ângulos x, ó, são todos positivos, não são? Ó, 0 graus, 45 graus, 90, 135, 180. Começa no 0 e vai até o 180. Então, eu posso perfeitamente colocar o que? O eixo y aqui um pouco mais para a esquerda em relação ao eixo x. Pronto, basicamente é isso aqui, tá? E vou marcar agora de quanto em quanto. Vocês já viram que de um ângulo para o outro é só ir andando 45 graus. Ó, de um para o outro é só ir pulando de 45 em 45 graus, saindo do zero. Então está aqui, ó, 0, 45, mais 45, mais 45, mais 45. Aí eu marco os pontinhos, né? Quem são os pontinhos? Ó, o próximo é π sobre 4, π sobre 4, depois π sobre 2, está aqui, ó, π sobre 2, depois 3π sobre 4, mais um pontinho aqui marcado, e por fim, π, ok? Então a gente tem aí alguns dos principais valores de ângulos no nosso plano cartesiano. As imagens, a gente já sabe que o máximo foi 1 e o mínimo foi menos 1. Então 0, vou subir o gráfico até aqui assim aproximadamente, ó. Então vou até fazer uma linha pontilhada bem fraquinha, só para a gente ter uma representação um pouco mais adequada. E o ponto mais baixo é menos 1. E vou fazer aqui também uma assíntota mínima, só para a gente poder fazer a nossa representação. E agora sai marcando os pontos, né? Quando o x é igual a 0, o y vale quanto? 1. Então, quando o x é igual a 0, o y sobe até a altura 1. Ok. Quando o x é π sobre 4, o y está na altura 0, no nível 0. Então, é o próprio pontinho sobre o eixo x, ok? Quando o x é π sobre 2, o y desce até o menos 1, ó. π sobre 2, ele desce até o menos 1. E quando o x é igual a 3π sobre 4, o y está no nível 0, ó. 3π sobre 4 no nível 0. E por fim, quando você chega aqui no 180 graus, o y está lá na altura 1, lá em cima, ó. 180 graus está lá na altura 1, lá em cima, ok? Esses são os pontos principais que a gente pode representar no plano cartesiano para a gente poder construir o nosso gráfico. É exatamente isso que a gente vai fazer a partir de agora. Vamos lá. O que a gente tem que saber? Que a função cosseno é uma curva cossenoide. Não é um gráfico reto, linear, retilíneo. Então você vai juntar esses pontos principais, mas de tal forma a se formar uma curva, no caso, mais próximo possível daquilo que a gente chama de função cossenoide, de gráfico cossenoide. Então, gente, eu vou sair desse pontinho aqui, ó, eu vou fazer até de forma rascunhada para vocês, ó. Então, ele desce aqui assim, vou fazer bem fraquinho de forma pontilhada, olha só, aí ele vem sempre de forma curva, hein? Nunca é um gráfico em linha reta, não, ó. Vai até lá embaixo, volta passando aqui assim de novo, e agora ele vai lá para a parte mais alta novamente. Basicamente é isso, ok?
Então, só para eu dar uma reforçada no gráfico, que isso ali foi só para eu orientar onde que eu vou fazer o rabisco, né, o rascunho. Então, basicamente, o gráfico é isso aqui assim, ó. Seria muito interessante que vocês conseguissem fazer toda essa análise que a gente fez até agora sozinhos, tá? Então, daqui a pouco, dê uma pausa no vídeo e tentem construir tudo até aqui, pelo menos, tudo, tá? Porque o que a gente fez foi a construção de um gráfico de um período completo. Basicamente é isso, tá? Pode observar que aqui é um ponto de pico, aqui é um outro ponto de pico. Então, a região gráfica compreendida entre dois pontos de pico é o gráfico de um período completo, tá bom? E aqui você tem um ponto de vale. Aqui tudo é a região de vale. Esse pedacinho aqui é uma região de pico. Esse outro pedacinho aqui é outra região de pico. Bem, agora a gente fez o que? A gente fez o gráfico de um período completo. Agora a gente vai identificar o domínio, a imagem e o período. Vou até fazer aqui, ó, domínio. Gente, graficamente falando, olhando para o gráfico, o x foi desde o zero até quem? Até o π. Percebeu? Lá na tabela, lá naquela coluna da variável aqui, assim, ó, o x saiu de zero e foi até os 180 graus. Então, você pode falar que o domínio é o intervalo fechado que vai desde o zero até o π ou 180 graus. Intervalo fechado é esse colchete voltado para dentro, ok? Esse é o nosso domínio. A imagem, o que seria a imagem? São os resultados que você encontrou. Então, você pode falar perfeitamente que a imagem foi desde esse ponto mais alto, que é o 1, até o ponto mais baixo, que é o menos 1. Chegou no 1? Sim, bolinha fechada. Chegou no menos 1? Sim, bolinha fechada também. Então, é intervalo fechado, que vai desde o menos 1 até o 1, ok? E o período? Bem, o período você pode, por exemplo, falar o seguinte, ó, que o período é a distância que vai entre o início e o final do domínio. O início é o zero, o final é o π, a distância ou o intervalo que vai de um ao outro é exatamente o período. Então, o que tu faz? Pega o maior, subtrai o menor. Então, é π menos zero. E π menos zero é exatamente igual a π radianos. Prontinho. A gente fez o gráfico de um período completo. A gente identificou o domínio, a imagem e o período. Ok? Repito, existem sempre várias formas diferentes da gente resolver essa questão. Sempre várias formas diferentes, tá? Só uma curiosidade que eu vou passar para vocês aqui, que é o seguinte. É comum, às vezes no exercício, ele fazer algumas marcações gráficas para representar para vocês. Por exemplo, na questão da imagem. A imagem não foi desde o 1 positivo até o menos 1, obviamente negativo. Então, ele costuma fazer exatamente essa marcaçãozinha aqui, ó, bolinha fechada, porque foi 1, e ele faz essa marcaçãozinha aqui, ó. Olha só, é comum aparecer marcações tipo essa, representando no eixo Y até onde que vai a imagem. E bolinha fechada também, concorda comigo? Ó? Porque se aqui é fechado, então aqui é fechado também. Se aqui é fechado, então o gráfico também é fechado, tá? E o domínio? Bem, o domínio de forma muito semelhante, o domínio foi desde o zero até quem? Até o π. Então, pegou o zero? Pegou, bolinha fechada. E aí, então, você vai pegando todos esses valores aqui, ó, todos esses valores aqui, no eixo X, até a sua ponta máxima, até a sua extrema direita aqui, ó. Fechado também, porque chegou no próprio π, ó. Então, fechado no π, fechado no zero, para domínio. Imagem, fechado no menos 1 e fechado aqui em cima no 1. Basicamente é isso, tá? Agora, eu quero dar uma pincelada com vocês em alguns outros aspectos, tá? Eu vou colocar tudo até de vermelho para relembrar com vocês alguns conceitos que a gente já viu. Mas a questão basicamente é essa.
A questão número 1 pediu para a gente fazer rigorosamente isso que está exposto no quadro até agora. Tudo a partir daqui é um complemento. São formas alternativas de se chegar na mesma resposta, óbvio que sem construir o gráfico, ok? Vamos lá. Essa função y aqui, ó, que a gente já sabe, né? Y é igual a cosseno de 2x, eu poderia perfeitamente escrever assim, ó, y é igual a 0 mais 1 cosseno de quem? De 2x mais 0. Concorda comigo? Vamos lá. 2x mais 0 dá 2x. É o próprio ângulo. Ok. 1 cosseno é o próprio cosseno. Ok. E 0 mais qualquer coisa, esse 0 aqui não interfere no resultado final. Por que eu escrevi isso? Para a gente poder comparar com aquela regra geral. A regra geral é y igual a mais ou menos b, que multiplica o cosseno de um determinado ângulo. Que ângulo? Regra geral, mx mais n. Quando a gente faz essa comparação, tu começa a perceber o quê? Que o a vale 0, tá aqui, ó, a igual a 0, ok. O b vale 1, b igual a 1. E aí eu até ensinei para vocês, né, que para efeito de cálculo, sempre descartar o sinal que antecede o b. Então, sempre considere ele em valor absoluto, tá? mx é o que acompanha o x dentro do ângulo. No caso, o que acompanha o x aqui é 2. Então, m exatamente igual a 2. E, por fim, o n, que no caso aqui vale 0. Gente, com essas informações, você já consegue calcular um monte de coisa. Olha só, por favor. Por exemplo, a gente tem a imagem. A imagem, regra geral, tanto para seno quanto para cosseno, você não pode fazer pela formulazinha intervalo fechado, que vai desde o a menos b até o a mais b? Sim, então basicamente é só aplicar a fórmula, tá? Então, a menos b, então seria 0 menos 1, então ficaria assim, ó, 0 menos 1, ok. E agora é o a mais b, ou seja, 0 mais 1. Quando você faz essa continha aqui, olha só, o intervalo fechado fica de onde a onde? Fica do menos 1 até o mais 1. Então, está aqui, ó, menos 1 até o mais 1. Então, a gente tem aqui a imagem. A imagem usando aquela formulazinha que a gente já aprendeu em aulas anteriores. E aqui você desenvolveu também a imagem, só que pela análise gráfica. Isso a imagem, mas também tem o período. A gente já aprendeu em aulas anteriores que tanto para seno como também para cosseno, o período você pode calcular por 2π sobre módulo de m, m de Marcos. Então vai ficar 2π sobre módulo de quem? Identificou o m? Sim, vale 2. Então, 2π sobre módulo, ou valor absoluto, de 2. A parte de baixo, gente, vai ficar quanto, hein? Módulo de 2 é 2. E aí você simplesmente simplifica. Esse cancela com esse. Aí te sobra apenas o π. No caso, π radianos. E você tem o período. Olha só o período aqui embaixo, ó. π radianos também, ok? Agora, e em relação ao domínio? Aqui eu quero que vocês tomem um pouquinho mais de cuidado, tá? Gente, olha só. A gente fez nessa tabela todinha o ângulo 2x variar de quanto para quanto? Preste atenção. Na tabela, eu fiz o ângulo 2x, variar de 0 até o 2π, pegando todos os valores principais, pelo menos, né, entre o 0 e 2π. Ok. Quando a gente fez o ângulo 2x variar de 0 a 2π, quais foram os resultados que a gente encontrou para o x efetivamente falando? Bem, o x variou desde o 0 até quem? Até o 180 graus.
Ok, então, basicamente falando, o que a gente pode fazer? Quando você estiver calculando especificamente em relação ao domínio, você tem que fazer a seguinte análise. Olha só, hein? Preste atenção, por favor, na minha fala. Para que o ângulo, não é o x, hein? Não é a variável x. Para que o ângulo varie de 0 a 2π, o x vai ter que variar de quanto para quanto? Interrogação. Entenderam? Então, olha só, hein? Para que o ângulo varie esse aqui é o ângulo, né? Para que o ângulo varie de 0 até quanto, hein? Até o 2π, né? Que é dentro de uma volta completa, não é? Então, para que o ângulo 2x varie de 0 para 2π, é preciso que o valor de x varie de quanto a quanto. E aí, gente, o que tu faz? Tu calcula o valor de x nessa aqui de cima, calcula o valor de x nessa aqui de baixo e vê a diferença entre um e o outro. Da mesma forma que aqui, ó, o ângulo varia de 0 para 2π, a diferença é o que? É o 2π menos 0. 2π menos 0 dá 2π. Aí você tem o período. Mas isso se você estivesse trabalhando 2x. Mas você está trabalhando com a variável x. Então, o que você vai fazer? Ó? Nessa aqui de cima. Se 2x é 0, a gente já descobriu que o x também vai valer 0. Olha aqui, por favor. Se o 2x é igual a 0, é porque o x tem que ser igual a 0. Tá, e qual é o último valor que a gente fez? Foi exatamente isso daqui, ó. Se o 2x for igual a 2π, o x tem que ser igual a quanto? A gente descobriu que foi π. Então, nesse último caso aqui, ó, se o 2x é igual a 2π, resolvendo essa equaçãozinha, tu chega à conclusão que o x é igual a π. Ok? Então, gente, olha só que interessante, hein? Prestem atenção aqui, por favor, tá? Preste atenção, por favor. Deixa eu voltar a caneta. Se o ângulo 2x varia de 0 para 2π, o valor de x variou de quanto para quanto? Variou de 0 para π. E como que você calcula a distância entre esses dois valores? Calculando a diferença entre esses dois valores. Entenderam? Então, olhando para esses dois extremos aqui, ó, quando você faz o ângulo igual a 0 grau ou 0 radiano, e quando você faz o ângulo igual a 360 graus ou 2π radiano. Aí você calcula a variação extrema para x. Ó. O x variou de 0 para π. Então, batendo o olho nisso, você já consegue identificar tanto o domínio foi de quanto a quanto? Foi de 0 até π, mas também você calcula o próprio período, que aí é simplesmente a diferença entre esses dois extremos, o início e o final. No caso, π menos 0, que foi exatamente igual ao π radianos, ok? É fundamental que vocês tenham entendido esse passo a passo da questão número 1. Mas reforço, essa parte vermelha é um plus, é um bônus, é um extra. É um complemento para que vocês possam enriquecer ainda mais o nível de conhecimento de vocês. Reforço a minha sugestão. Dei uma pausa nesse vídeo e tentem resolver essa questão toda sozinho, sem olhar, ok? Conseguiu? Show de bola, parabéns. Vocês estão no caminho mais do que correto de estudo. Agora, se não entendeu, se não conseguiu fazer essa questão número 1 sozinhos, tentem mais uma, 2 vezes, assistindo novamente essa aula. Agora, se não conseguiu, você tente ir para número 2, que é o que eu vou fazer agora.
porque às vezes numa outra explicação de uma outra questão, vocês têm essa luz para iluminar, para fazer a compreensão perfeita da questão. E se mesmo assim vocês não entenderem, me procurem, que eu sempre tenho um grande carinho de ajudar vocês, ok? Vamos para a questão número 2. Questão número 2. Deixa eu mudar a cor aqui do pincel para a gente poder organizar o nosso raciocínio. Não vou fazer aquela análise toda detalhada extra para vocês de vermelho não, tá? Mas o resto vai ser muito parecido. Dê o domínio, a imagem, mas também o período. E além de tudo, construa o gráfico de um período completo da função. Então, reforço. Na função y é igual a 1 mais cosseno de x sobre 2, tu tem que identificar o ângulo. No caso, você está calculando o cosseno de quem? É o cosseno de x sobre 2. Então, você de imediato identifique o ângulo, ok? Então, o ângulo em análise, em estudo, é o ângulo x sobre 2, ok? Agora, se o ângulo é x sobre 2, quem é a variável desse ângulo? Obviamente que a variável é x. Prontinho. Então, o seu objetivo agora passa a ser descobrir os valores de x para que você possa colocar no eixo do x na hora de construir o gráfico, tá? Então, identificou o ângulo e identificou a variável dentro desse ângulo. Próximo passo, fazer o ângulo assumir aqueles 5 principais valores extremos que a gente tem na circunferência trigonométrica. Primeiro valor, vale quanto? 0, depois 90 graus, depois 180 graus, depois 270 graus, fechando uma volta completa, 360 graus. Para que o ângulo x sobre 2 seja 0, o x vai ter que ser igual a quanto? Vou descobrir. Quando o ângulo for π sobre 2, o x vai ser quanto? Não sei, vou fazer as contas. E assim por diante, um por um, até chegar no 2π, tá? Então, é o que a gente vai fazer a partir de agora. Continha por continha, tá? Então, o primeiro é esse aqui, ó. Se o ângulo x sobre 2 for igual a 0, então tá aqui, ó. Se o ângulo x sobre 2 for igual a 0, quanto que vai ser o valor de x? Fazendo a velha conhecida multiplicação cruzada. 2 vezes 0, 0. Então tá aqui o primeiro valor de x. Vou colocar ele daqui a pouquinho, tá? Agora, próximo. Se o ângulo x sobre 2 for igual a quanto, hein? Agora vai ser igual a π sobre 2. Se o ângulo x sobre 2 for igual a π sobre 2, isso significa que o x vai ser igual a... Simplifica, né? Cancela esse com esse, te sobra x igual a π, mais um valor de x ali descoberto. Show de bola. É a parte chata, tá? É essa partezinha de cálculo. São as continhas chatas para fazer. Próximo aqui agora, ó, o ângulo vai ser igual a π. Então, de novo, se o ângulo x sobre 2 for igual a π, o seu x obrigatoriamente vai ser igual a quanto? Multiplicação cruzada. No caso, 2π. Mais umzinho ali descoberto. Próximo, tá aqui, ó. Vou puxar uma separaçãozinha aqui para não confundir muito, tá? Se o ângulo x sobre 2 for igual a 3π sobre 2, isso significa que o x efetivamente vai ser igual a quanto? Cancela, cancela, te sobra apenas o 3π. Bem fácil, não é, gente? Bem fácil isso aqui, tá? E o por fim, tá aqui, ó. X, aliás, o ângulo igual a 2π. Caso o ângulo x sobre 2 assuma o valor de 2π, isso implica necessariamente que a variável x vai ter que ser igual a quanto? Multiplicação cruzada. 2 vezes 2, 4π. Então, gente, você já tem agora todos os valores de x
da variável x que você precisava. Então, olha só, primeiro vale 0, então vou colocar aqui, ó, x igual a 0. Depois igual a π, prontinho, ó, π. Próximo, 2π, ok, tá aqui. Depois 3π, e por fim 4π. Lembra que eu falei com vocês que isso aqui sempre vai formar uma progressão aritmética, fazendo desse jeito que a gente está fazendo? Bacana, não é? Então, olha só que interessante, ó. De 0 para π, π. De 1π para 2π, π também. 2π para 3π, 1π também. E de 3π para 4π, 1π também, tá? Então, caso vocês queiram colocar os ângulos em grau ao lado, ótimo, facilita a compreensão de vocês mais ainda, ó. 0 grau ou 0 radianos, aqui 180 graus, 2π é só dobrar, né? 360 graus, aqui 3π vão ser quanto? 3 vezes 180, no caso 540 graus, e 4π é o dobro de 360 graus, é o dobro de 2π, no caso 720 graus. Isso facilita às vezes a compreensão de vocês, tá? Então tá aqui, ó, mais um valor descoberto aqui, ó. Então é a coluninha que eu vou representar no eixo x, que é o eixo dos ângulos. Show de bola, gente. Bem fácil a questão, ok? Olha só que interessante aqui, hein? Olha, o x, ó, ele variou desde o 0 grau até quem? Os 720 graus. Olha que bacana isso daqui, tá? Então, a distância que vai desde o 0 até o 4π, ele te dá duas informações de imediato. Ele te dá o domínio, que vai do 0 grau aos 720 graus, e também te dá o período. O período é a distância entre esses dois extremos, né? A distância que vai de 0 a 720 é exatamente 720 graus. Então, aqui você tem tanto o domínio, mas também você tem o próprio período P da função. Bem fácil, né? Bem legal isso aqui. Bem, gente, agora, olha só, por favor, o que vocês têm que fazer. Vocês vão escrever aqui, ó, o cosseno de cada um desses ângulos x sobre 2. Você está pegando pedacinho por pedacinho e esmiuçando. Você fez o x sobre 2, depois você descobriu o valor de x, agora tu vai calcular o cosseno de x sobre 2, depois que você fizer essa conta, você vai fazer o quê? 1 mais esse resultado. Então, agora você vai escrever o que? É o cosseno de cada um desses ângulos iniciais que você trabalhou. Cosseno de x sobre 2. Só que isso aqui é fácil, porque são todos os valores que vocês já conhecem. São alguns dos valores notáveis da circunferência trigonométrica. São os cossenos daqueles extremos da circunferência trigonométrica. Olha só. É cosseno de x sobre 2. Então, é o cosseno de 0, 90, 180, 270 e 360. Cosseno de 0 vale quanto? 1. Ok. Cosseno de 90 graus vale 0. Cosseno de 180 graus vale menos 1. É só visualizar o eixo do cosseno e a circunferência trigonométrica. Cosseno de 3π sobre 2 vale 0. E por fim, o cosseno de 2π vale 1. Ok, a gente já tem esses valores. Agora, o que tu precisa fazer? Ó, é 1 mais esse cosseno que você acabou de descobrir. Quando você faz 1 mais esse cosseno, tu descobre quem? É o y, efetivamente falando. Então, o y, simplesmente tu vai fazer o quê? 1 mais esse cosseno que você acabou de descobrir, tá? Então, é simplesmente fazer 1 mais esse resultado anterior, ok? Vamos fazer comigo, hein? 1
mais o resultado anterior. 1 mais 1, 2. Ótimo. 1 mais 0, 1. 1 mais menos 1, 0. 1 mais 0, 1. E 1 mais 1, 2. Ou seja, é pegar esse valor anterior e acrescentar uma unidade. Então, peguei esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, e eu fiz o quê? Mais 1. Bem, quando eu fiz isso, eu acabei de descobrir o que exatamente? Os valores de y. Então, você já tem ali em destaque, ó, na coluna destacada de verde, os valores de x, e agora você tem aqui em destaque de verde os valores de y, ok? Então, com base nisso, você pode tirar algumas conclusões. Por exemplo, esse 2 aqui, ó, e esse 2 aqui são os maiores valores, são os pontos de máximo, são os picos da minha função, dessa questão número 2 aí, ó, são os pontos de máximo, ok? E esse zerinho aqui é o menor valor que você alcançou para a função, ó, é o mínimo, é o ponto de mínimo. Então, baseado nisso tudo, simplesmente você faz o que agora? Representa no plano cartesiano o eixo x, o eixo y e faz a construção gráfica. Então, tá aqui, ó, eixo x, que é o eixo da variável x, tá aqui. Pode observar que o x foi de 0 até 720 graus, andando de 180 em 180 graus. É sempre uma PA. Então, é só criar o mesmo espaçamento de um ângulo para o outro. Então, vou escrever aqui, ó, eixo y, ok. Aqui você tem o 0, eu vou andar sempre o mesmo espaçamento, ó, de 180 em 180. 1, 2, 3, 4, ok? Então, vamos lá, ó. Deixa eu fazer as representações mais simples. Vou preencher primeiro o eixo x. 0, π, 2π, 3π e 4π. Então, tá aqui, ó, 0, 1π, 2π, 3π e 4π. Fica mais fácil vocês entenderem. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a representação das imagens. As imagens vão do 0, passando pelo 1 até o 2. E depois daqui, ó, 0, passando pelo 1 até o 2. Então, são 0, 1 e 2. Então, eu vou adotar esse aqui, ó, como sendo a altura 1 e esse aqui como sendo a altura 2. Deixa eu apagar esse 1zinho aqui e vou colocar o 2 no lugar dele. Aí fica bem mais fácil da gente organizar agora o nosso gráfico. Olha só, altura 1, altura 2. Show de bola. E vou fazer aqui os pontilhados para a gente organizar ainda melhor o nosso gráfico. Tá aqui, altura 1, altura 2, show de bola. E agora a gente faz as marcações, ó. Quando o x é igual a 0, preste atenção, são as duas colunas em destaque de verde, hein? De verde. Aqui você tem o x e aqui você tem o y. São os dois em destaque de verde, ok? Quando o x é igual a 0, o y vale 2. Então, quando o x é igual a 0, o y está lá na parte mais alta, 2. Pronto. Quando o x vale π, o y vale 1. Então, quando o x vale π, o y sobe até a altura 1. É isso aqui. Quando o x vale 2π, o y vale 0. Então, 2π e 0. Altura 0, nível 0, não está nem para cima nem para baixo. Quando x é igual a 3π, o y vale 1. Então, quando x é igual a 3π, o y sobe uma unidade. Tranquilo. E, por fim, quando x é igual a 4π, o y chega na altura 2. 4π, altura 2, está lá em cima. Tranquilo. E agora, o que você faz? Representa um esboço gráfico juntando esses pontos. Lembrando que você vai juntar de forma rascunhada, mas sempre no formato curvo, porque função cosseno não existe gráfico reto, retilíneo, linear, não é uma reta.
Então vou fazer aqui bem fraquinho, de forma pontilhada, depois eu faço um rabisco um pouquinho melhor, sempre de forma curva. Eu faço esse pontilhado pequenininho aqui, ó, só para a gente poder se orientar melhor na hora de construir, ao invés de sair rabiscando o gráfico de uma vez. Paciência e organização é sempre fundamental, ok? Então basicamente o gráfico vai passar por ali. Então agora eu dou uma forçada um pouquinho, ó, tá? Vou fazer de forma rabiscada, tá? De forma esboçada, de forma rascunhada. Tá aqui, ó. Vocês começam a entender melhor qual é a ideia dessa nossa brincadeira. Prontinho, gente. Olha que bacana. Um período completo. Um período completo. O nosso gráfico fica exatamente assim. Exatamente assim. Então você pode identificar agora o que ele te pediu. Por exemplo, o domínio. Vou até fazer com uma outra corzinha aqui. O domínio são os valores de x, né? O x saiu do zero, ó, fechado, porque aqui, ó, é fechado, então o x aqui é fechado também. E foi até o 4π. Aqui é fechado, então naturalmente aqui é fechado também. Então o nosso domínio vai do zero até quem? Até o 4π. Intervalo fechado que vai de 0 até 4π. Então tá aqui, ó, fechado, colchete voltado para dentro, de 0 a 4π. Show de bola, bem fácil a gente fazer. Agora, e a imagem? A imagem é de onde até onde foi o y. Então vou fazer com uma cor, fazer com laranja aqui. Ó, a imagem, ó, o ponto mais baixo foi nesse daqui no nível 0, até no nível 2. Nível 0 fechado no 0 porque aqui é fechado. E aqui em cima, ó, fechado no 2 porque aqui também é fechado. Então a imagem, ó, pegou de onde aonde, ó, do 0 fechado até o 2 fechado. Então isso tudo aqui é a imagem da nossa função. Fechado no 0 e fechado no 2. Então vou representar aqui para vocês agora. Intervalo fechado que vai desde o 0 até o 2, ok? E por fim a gente tem o período. Vou fazer a alinhadinha aqui para ficar bonitinho. O período, gente, simplesmente é o que? A distância, por exemplo, entre dois picos consecutivos. Esse aqui é um pico, esse aqui é outro pico. De forma bem prática, tu calcula a distância do x desse pico, que é esse 0 aqui, até o x desse pico, que é esse 4 aqui. De forma mais prática ainda, identificou o domínio, simplesmente calcula a distância entre uma ponta e outra. A distância que vai de 0 a 4π, é só fazer a diferença, 4π menos 0, ou seja, 4π radianos. E aí você fecha o assunto, fecha a matéria. Qual é a minha sugestão? Tentem fazer uma análise semelhante ao que eu fiz na questão número 1, naquela parte de vermelho que eu fiz para vocês como bônus, como extra. Mas, principalmente, tentem fazer essa questão número 2 completamente. Estudem essa aula quantas vezes você julgar necessário, até que você consiga resolver essa questão número 2 sozinho, sem olhar, passo a passo, até que vocês consigam colocar tudo isso aqui sozinhos no caderno. Assistam a essa aula quantas vezes você achar conveniente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Paro por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Obrigado pelo carinho e a gente se vê até lá.